que nós temos agora aqui? Nós temos operações com radicais. Agora nós vamos fazer operação com radicais. Quando você fala em raiz, aquele composto todo, raiz quadrada de 3, esse composto todo é um radical. Tá legal? Então operações com radicais também têm suas propriedades em determinadas situações. Adição e subtração de radicais. Só é possível quando os radicais são semelhantes. Radicais devem ser semelhantes. E o que são radicais semelhantes? Possuem o mesmo radicando e o mesmo índice. Tá? Quando eu tiver o mesmo radicando, número de dentro, o mesmo índice, número de fora, nessas condições eu posso somar. Fora disso, eu não tenho como somar. Tá legal? Então o que eu tenho? Por exemplo, ó, 3 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. Esses dois radicais, eles são semelhantes. Eles têm o mesmo radicando, que é o 2, e o mesmo índice, que é o 2. O que eu faço? Eu mantenho o radical, raiz quadrada de 2, e somo ou subtraio os fatores que multiplicam os radicais. No caso aqui, 3 mais 5 é 8, então eu tenho aqui 8 raiz quadrada de 2. Simples assim? Simples assim. Olha só, se eu pegar 8 raiz cúbica de 7 menos 10 raiz cúbica de 7. Eu mantenho, ó, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 7, mesmo índice que é 3, mesmo radicando que é o 7, esses radicais são semelhantes. Então o que eu faço? Eu mantenho o radical, raiz cúbica de 7, e subtraio, nesse caso, os fatores. 8 menos 10 dá menos 2 raiz cúbica de 7. Agora cuidado, às vezes parece que esses radicais não são semelhantes. Mas se você fizer alguma simplificação, você consegue chegar nos radicais semelhantes. Cuidado, tá? Às vezes pode falar, não dá. Dá. Olha uma coisa aqui, ó. Vou dar um exemplo. 5 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz sexta de 8. Aí você está lá num teste para uma empresa, né? E muitas empresas aí fazem teste de matemática quando você vai se candidatar a um estágio na vaga de TI e tem uma conta dessa e você fala, pô, mas não dá porque eles não são semelhantes. Opa, cuidado. O 8, se eu decompor o 8 é 2 ao cubo. Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então o 8 é 2 ao cubo. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar esse 6 com esse 3. Tá? Dividir os 2 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Então repare, o que eu tenho agora aqui? 5 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2. Eles são semelhantes. A única coisa que eu fiz, eu achei um radical, tá? Que fosse um radical que tivesse o mesmo valor disso aqui. Se eu falar 7 raiz quadrada de 2, dá o mesmo resultado que 7 raiz sexta de 2 ao cubo. Eu simplesmente simplifiquei o índice com o expoente do radicando, isso é possível de fazer. Você pode simplificar índices com expoentes do radicando. Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. 6 e 3 eu simplifiquei por 3. Agora eu mantenho o radical, raiz quadrada de 2, né? E vou somar, tá faltando parênteses aqui, tá? Porque o 5 está somando com 7 raiz de 2, e não é. O 5 tem que somar com o 7. É uma diferença aqui, com parênteses e sem parênteses. Eu mantenho o radical e vou somar os números aqui, os fatores que multiplicam os radicais. 5 mais 7 é 12, isso aqui dá 12 raiz quadrada de 2. Então cuidado com as aparências, às vezes você olha e fala, não dá para somar. Pô, se você está numa prova, se você está num teste, tá? Num concurso, pô, se está ali a soma, provavelmente está lá porque é possível de ser somado, tá? Então fiquem espertos com relação a isso, tá legal? Beleza? Agora, o último assunto é multiplicação e divisão de radicais. É o último assunto dessa playlist. Então, carrega o próximo vídeo. Vamos lá, multiplicação e divisão de radicais. É nóis, galerinha. Carrega lá, vamos lá. É nóis.